210 gravando. Meus amigos, todas as pessoas que agora estão a me assistir, irmãos, irmãs, pessoas que pensam, que meditam, que se preocupam com o porquê da nossa existência, né? O nosso objetivo, né? Porque nós gostamos e queremos o melhor para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Baixar mais um pouco, né? Baixa aqui um pouco, porque senão o som vai ficar mais forte do que a mensagem. Não pode o som ser mais forte que a mensagem. Os dois têm importância. Pois bem, meus amigos, eu e você, nós que somos crentes em Jesus, aquele eterno Pai lá em cima, não esses deuses aqui inventados aqui pela terra. Mas aquele Deus, nosso eterno Pai, que antes da gente existir, sempre nunca teve princípio e nem terá fim. Então, quando a gente vai ultrapassando todos esses períodos evolutivos de conhecimento, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, vai nos aperfeiçoando e vai nos conduzindo a determinados patamares de conclusões, de conhecimentos cada vez mais avançados. Desde o começo do mundo, sempre foi assim, esses pensamentos, essas divergências, essa confusão existente pela nossa parte, porque nós, como criatura, nós teríamos que aceitar as condições do nosso Criador. Nós não somos nada perto do nosso Criador. Foi Ele que nos proporcionou e nos proporciona bem-estar de vida de qualidade, de uma vida que tenha uma constância de referências benéficas para o nosso progresso espiritual. Este momento que a gente vive aqui, que a gente vai ultrapassando fases, tudo isso aqui são fatores aleatórios de satisfações provisórias, perenes. Tudo vai acabar. A única coisa que não acaba é o Eterno Pai, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós somos privilegiados e não sabemos reconhecer esses privilégios. Por que não sabemos reconhecer? Porque nós somos ingratos perante essa postura divina de, além de criar todo o universo das galáxias, das estrelas, dos planetas, as matérias infinitas de conteúdo material rico materialmente, onde essas matérias se transformam em outras submatérias ou supermatérias de valores econômicos, ilusórios, né? E que a gente, na nossa sensibilidade, na nossa cognição, a gente valoriza
E dentro disso nascem os interesses materiais que vão se contrapor às verdades. Existe a verdade absoluta de todas, que está acima de todas as outras verdades. E as verdades relativas, o próprio nome diz, ela é relativa dentro das circunstâncias que ela ou elas, verdades, se apresentam. Portanto, a consequência disso tudo foi que a nossa origem acabou sendo estacionária por séculos e séculos, por anos e etapas, anos de alegrias, anos de tristezas, né? Esses períodos todos, a gente vê no decorrer da história que surgiram reis, rainhas, imperadores, governantes, todos assoberbados, todos corrompidos, todos distorcidos para o lado espiritual. Né? Surgem-se as incoerências divinas aleatórias de avatares criativos do nosso pensamento e menosprezo ao eterno, verdadeiro, puro, santo, eterno Deus. O que? Aquele que nos criou esse planeta, criou tudo que existe entre nós, né? Criou o mar, as estrelas, tudo que já foi dito aqui e que a gente pode em todos os momentos repetir como referência, mas no ápice dessas criações, a misericórdia, a bondade, né, a pureza, acabou criando algo que, não para Deus, mas para nós é um problema para nós mesmos, que é uma coisa chamada livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele, no resumo, ele é a prova constante de que Deus nos ama com infinita comparação. Não há nada que possa traduzir o amor que Deus tem por nós, que somos pequenas criaturas que, de uma forma bastante ingrata, não reconhece, não se deleita sobre ele. E quando vai se deleitar, vai querer ser imperativo, não obedecer o princípio da hierarquia celestial. Então, o Eterno Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, a verdade única e absoluta que está lá em cima de todos os céus, né? Porque tem vários céus, até aqui é um pouco de céu também, porque a gente tem o lado de carne e osso que em algum momento se alegra, se emociona. Esse ar que a gente respira é um pequeno céuzinho, depois tem é o céu que a gente pode ser também a nossa atmosfera, depois tem a estratosfera, depois tem a outra parte mais além disso, onde você deixa para trás tudo que é imaginário de capacidade de distância, né? Já passou o Sol, a Lua, todas as estrelas, planetas, até a gente adentrar ao mundo ao céu mais puro, mais profundo, aonde mora o Altíssimo, aquele que determina, aquele que vê, observa, sabe até o meu e o seu pensamento. Então, isso tudo que eu quero
transformar a interpretação nessas palavras, eu tenho que ter uma referência para isso, não pode ser coisa da minha cabeça. Eu digo transformar, sim, eu quero ampliar a forma de comunicar, mas isso não pode ser coisa da minha cabeça. Eu tenho que ter algum instrumento, eu tenho que ter algum documento, eu tenho que ter algum fundamento, alguma lógica, alguma razão. Como é que eu posso crer, acreditar em algo que não tenha base? Não tem a base. Então, o nada não leva a nada, e nem cria nada porque é nada. Né? Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que tudo que a gente quer destacar, quer enfatizar nessa nossa live de hoje, dia 28/6/2023, tudo que a gente quer destacar aqui é para que sirva de base para a nossa estrutura espiritual e nos prepare para mais tarde a gente alcançar o galardão definitivo da vida eterna. Porque aqui é provisório. O tempo vai passando muito rapidamente, né? A gente nasce, a gente morre, e quando a gente vai morrer materialmente, a gente não vai acabar o nosso espírito. A palavra de Deus diz que o nosso espírito, em algum momento, ele vai alcançar a vida eterna, ou ele vai ter um final não agradável. Por quê? Porque se ele não praticar a lei de Deus, não evoluir no sentido de compreender que nós somos criatura dele, e não criado, nós somos criatura e não criador. Pelo fato de ser criatura, por mais que a gente tenha privilégios, nós não temos capacidade, tecnologia, poder, a verdade é essa, poder para sobrepor, e nem pensamento, porque aí já é uma certa blasfêmia. O poder de Deus é tão absoluto, ele é tão infinito, que ele tem todas essas infinitas variantes que a gente já citou, e tem a sua perfeição cristalina, transparente, objetiva. Então, acima de tudo, existe uma coisa chamada poder absoluto de Deus, misericórdia celestial, onde há o amor, a justiça e a coerência da realidade destes mundos. Mundos dos quais a Terra é o destaque, é o escolhido. Os outros, existem civilizações, aí a gente entra num outro campo que às vezes a Bíblia dá pequenas informações no Antigo Testamento, em algumas visões, mas não fala muito sobre isso. E nós, em momento nenhum, nós vamos desvendar os mistérios do nosso eterno Pai Celestial. Quanto mais a gente se desenvolve em tecnologia, que a gente pense que está alcançando domínio sobre as outras obras infinitas do cosmo infinito por Deus criado, mas nós nos enganamos. Nós somos tolos quando pensamos que nós somos algo significativo. Nós somos significativos do ponto de vista do amor de Deus, mas do ponto de vista de poder, não somos nada.
E quando a gente fala nós, é eu, é você, são todos os povos, todos os países, todas as tecnologias, toda a ciência, tudo existe por obediência, ou não obediência, mas por uma decisão de bondade, da bondade, por uma expressão, por uma simples vontade de Deus. Jamais nós vamos encontrar uma exata condição de esclarecer os mistérios de Deus. Nós vamos nos aproximar, nós vamos sintonizar algumas características. Então nós temos que, de imediato, reconhecer essa nossa limitação. Somos pecadores, somos, além de pecadores, nós somos matéria submersa na infinidade de todos os tempos e de toda a existência espiritual. Porém, nós temos muitos privilégios, porque nós temos o amor de Deus que se manifesta através de várias outras variantes da vida. É na natureza, é na expressão, na inteligência, na ciência. Tudo que existe de belo, tudo que há de arte, beleza e expressão do bem e do amor provém de Deus. Meus amigos, esses fatores, minhas amigas, todas as pessoas que me assistem agora, tudo que a gente vai buscar com humildade, a gente tem mais facilidade de entendimento. Se a gente for buscar com soberba, é importante, é claro, é importante a gente estudar, é importante a gente comprovar, utilizar-se das nossas interpretações matemáticas, astrofísica, de várias formas. Mas do jeito que eu, você e qualquer outra pessoa de nível, seja qual for, mas que esteja com o raciocínio ligado a Deus, com a sua verdade, essa sim é a verdade absoluta. A verdade de Deus, ela é absoluta. É a única coisa que é absoluta, é a única coisa que não acaba. Então isso tudo vai nos possibilitar, vai nos credenciar para conquistar a nossa vida eterna. Só que a gente não pode ignorar, a gente não pode rejeitar, né, a soberanidade eterna. É muito simples a gente perceber que os seres humanos de agora e também do passado, toda vez que a gente busca colocar essa verdade de Deus, as pessoas se recusam, acham esquisito, não tem tempo. A gente fala na palavra, a pessoa já olha assim, olha a verdade única, Deus eterno, nosso Senhor Jesus Cristo que nos criou. A gente começa a ter um linguajar cristão, evangélico, católico, espírita, quais forem as transmissões, as verbalizações das expressões, se fugir daqueles interesses provisórios contemporâneos ou antepassados, as pessoas já se afastam. Mas isso é uma tolice. Por que é uma tolice? Porque a tolice, ela aparece nesse exato momento, certo? Nesse exato momento. Eu, buscando aqui mais fundos musicais, que agora, por causa dos direitos autorais que existem na nossa lei aqui no Brasil, ultimamente eles vêm cercando de todas as possibilidades e a gente tem que estar previsto, né? Então a gente acha bonito aquelas músicas, todos esses acompanhamentos de orquestra. Eu,
particularmente, que preservo muito a arte, a beleza musical, eu, inclusive eu me embalo nesses fundos musicais, me inspiram mais, eles me dão mais criatividade para a expressão, para a gente se comunicar aí, falar, toda vez que eu me dirigir a Deus, aquilo parece que me traz mais emoções interiores. Isso é bom, mas é um pouco limitado esta liberdade musical. Então eu selecionei aqui alguns fundos que, segundo o próprio YouTube, não tem direito autoral. Só tem um que eu encontrei no final que eu quero testar mesmo, porque eu já pus no passado. Eu não sei se foi outros, puxou isso e deu problemas. Vocês podem ver aí que quem entrar agora na minha página vai ver que eu apaguei vários vídeos por isso, também por isso. Porque estava com reivindicações do direito autoral. Mas, como a nossa live é uma live de esclarecimentos, aqui tudo é espontâneo, não tem aquele aparato técnico, aqueles aparelhinhos que coloca tudo milimetricamente, né? É assim, meus amigos. Espero que você goste sempre e me prestigie com esse likezinho, né? Aquele like lá, tem um like. Até o dislike também faz parte. Mas de preferência sempre o like, porque nos satisfaz, preenche mais o nosso ego. Que bom. Então, a gente, conforme eu estava dizendo bem anteriormente, a gente precisa de fatos reais, de documentos, algo fidedigno, algo que ao longo dos séculos existiu e está existindo e nunca vai deixar de existir, que é a palavra eterna de Jesus, de Deus. Né? Quando a gente fala Jesus, é a mesma coisa. Jesus é a expressão por nós utilizada para chamar Deus, o Espírito Santo. A Santíssima Trindade não tem hierarquia, nenhum é maior que o outro. Mas tudo bem. Então, esse instrumento, ou esses instrumentos, são os conhecimentos cristãos que a gente vai descobrindo. Quando a gente descobre, é importante, porque através da descoberta, né, o próprio nome diz, descobriu, olha o conteúdo, que beleza, tanta coisa. Então, eu tive, quase tarde, a maior descoberta de toda a minha vida, que é a Bíblia Sagrada. Porque lá está tudo que existe lá consta. Tem sobre saúde, sobre a espiritualidade, que é tudo, né? Sobre os sofrimentos, sobre as alegrias. Tudo isso você tem do primeiro livro de Gênesis até o último, que é o de Apocalipse. E no Apocalipse é que é mais profundo ainda, porque é a parte que conclui tudo isso. Então a gente vê essa palavra santa, palavra da salvação, chamada Bíblia Sagrada. Está aqui, Bíblia Sagrada. Essa Bíblia e todas as outras, elas dizem tudo, às vezes com palavras, conforme a versão, com palavras diferentes, expressões que significam, no fundo, tudo a mesma mensagem. Então, cada vez que a gente vai fazer um estudo bíblico, a gente tem que isolar os capítulos, os versículos, ver o sentido daquele livro, daquele evangelista, né, daquele apóstolo, daquela pessoa que está sendo utilizado pelo Espírito Santo, aquela pessoa que quer transmitir e que aquela palavra, e que aquela pessoa represente verdadeiramente um crente, uma pessoa de Deus. E aqui eu sempre digo, crente, é bom que não se confunda, né? Crente com religiosidade. Religiosidade é a opção de praticar uma religião. Religião, até certo ponto, é necessária, mas tem um outro ponto que, quando ela desvia do eixo central, que é a palavra, ela passa a
a ter uma tendência sincretista, né? Aí ela começa a distorcer e acaba se voltando a ela mesma. Então, hoje, o texto bíblico de hoje, eu escolhi o livro de Filipenses. O livro de Filipenses, na verdade, Filipenses são todos os moradores da cidade naquela época chamada Filipos. Essa cidade até hoje ainda existe. Ela ainda existe lá no Oriente Médio, onde tem outros novos países, tem a Turquia, tem a antiga Babilônia, por exemplo, hoje, uma grande parte dela está lá no Iraque, naquela região toda ali é tudo mais ou menos próximo. E todo o Egito, toda aquela antiguidade, o Deus daquele tempo é o mesmo Deus de agora. O Deus que fez o que fez lá para não impor de forma obrigatória na inteligência humana, e sim de forma esclarecedora, olha a misericórdia e a dedicação de amor que Deus tem para nós. Ele podia dar um sopro e acabar. Vocês não querem me obedecer? Então vocês não vão existir. Vocês ficam criando outros deuses, né? Vocês ficam fazendo simbologia de bezerros, animais, cobras. Tudo isso está lá escrito na Bíblia tem tudo isso. Criando ídolos, criando sincretismo de coisas imaginárias. Então eu me imponho, eu sou o Deus de vocês, me obedeçam. Nada. As pessoas, a violência, o interesse, a enganação, que aí é a ação do inimigo chamado Satanás. Esse diabo, ele conhece muito como enganar a criatividade de Deus, porque ele quer a glória. E a glória não é compartilhada. Deus eterno não divide a sua glória com ninguém. Ninguém é assim, criatura dele. E nem com outras coisas que tudo vai ficar abaixo dele, porque ele é supremo. Ele é a magistratura máxima que o universo pode ter. Se você for para além de Júpiter, além de todas as galáxias, as nossas duas galáxias conhecidas, que são as galáxias de Andrômeda e a galáxia chamada Via Láctea, a qual nós pertencemos, né? Cada galáxia dessas tem mais de bilhões de estrelas, planetas e tudo mais. E ele é o mesmo Deus, que está lá e está aqui. Olha que privilégio. Coisa assim, que se a pessoa não tiver fé, não compreender, não abrir o coração. Primeiro sintoma, eu peço sempre aos meus amigos e amigas, as pessoas que gostam de compartilhar os pensamentos comigo, me perguntam, me fazem indagações, eu gosto sempre de dizer o seguinte: olha, o primeiro passo para que você alcance a misericórdia de Deus, para que você tenha salvação eterna da sua vida, para que você tenha o privilégio de se sentar no banquete celestial eterno que vai acontecer, porque tudo tem fim, menos as coisas celestiais, menos lá quando a gente sair definitivamente dessa influência da matéria e adentrar aos céus, aí o resto tudo já é passageiro como é agora, só que a gente consegue se salvar. Não é se salvar, me segura aqui, eu me esforcei e vou me salvar. Não é somente isso. Você começa pelo aspecto de você crer, admitir, compreender, abrir o seu coração, sabe? Abrir o seu entendimento, deixar que o Espírito Santo faça morada dentro do seu ser e do meu ser. Tudo que eu falo, eu tenho que falar primeiro o que parte dentro de mim. E serve para você, porque você é criatura igual eu sou. Você é criado, né? Não é criador. O criador é único. Então veja bem, todo esse poder absoluto, depois de criar tanto, depois de
Isso, na nossa contagem, no nosso tempo, é até incomparável, mas tudo é dentro desse poder. Ele estabeleceu de nos amar, porque lá está escrito na palavra que nos criou segundo a sua imagem. Então, nós somos privilegiados, e tudo isso de graça, né? A gente não precisa pagar, vai ganhar dinheiro, tentaram fazer isso na Inquisição, na venda das indulgências, né? Instituições religiosas que tem até hoje, ainda fazem de uma outra forma, né? Hoje você tem aí essas cátedras, né? Aquela do bispo lá, bispo famoso, Edir. Tem outra cátedra também famosa que disputa, outras, até nós também, evangélicos, sempre tem alguém querendo usurpar, querendo materializar, valorizar. Não, isso aqui vale mais do que isso, tal, paga tanto, quero tanto, puxa pelo interesse, né? Se prevalece que lá na palavra fala sobre dízimos, sobre contribuições coletivas para crescer materialmente na condição que possa viabilizar a nossa inteligência, né? Nos dar conforto. Isso precisa tudo de uma mistura de interesses, né? Aqui da matéria. E para isso precisa ter dinheiro, precisa ter colaboração. Então, até certo ponto, a palavra de Deus, ela recomenda que isso seja aplicado. Assim como ela nos recomenda a saber viver, saber ter saúde, a saber se autopreservar, ter precauções, é a mesma coisa. Pois bem, quando a gente pensa em tudo isso e que a gente cria alternativas, variantes, congregações, religiões, doutrinas, filosofias, tudo isso, se não tiver a coluna central da eterna verdade chamada Palavra de Deus, nada é válido. Tem que existir. Tem que crer dentro da obediência desta palavra. Esta palavra, que é composta de toda uma universalização editorial, passou-se a ser chamada, ela é só conhecida como a Bíblia Sagrada, né? Então, existem outras obras literárias, todas elas nossas aqui, mas é diferente da Bíblia Sagrada, que é a prova, a boca de Deus falando para nós, né? Então, Deus, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua absoluta razão divina, ele é completo. Então, cabe a nós a nos preocupar todo dia, e a palavra nos diz, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. É claro que isso é uma expressão, isso não é para a pessoa ficar de dia e de noite sem parar, não. Mas é para que isso seja de referência, que há uma sequência constante de estudos sobre isso. E quando a pessoa se dedica a isso, ele começa a crer. É por isso que vem o nome crente. Ele tem que ser crente. Quando eu me torno crente, verdadeiramente, porque tem muitos que acham que são, mas não são. Por que não são? Porque contradiz o seu querer, o seu pensamento, o seu sentimento. Quando é que contradiz? É quando passa a agir de forma que aquela lei, aquela literatura espiritual se torna contraditória. Então lá está escrito, não roubarás. Aí a pessoa vai e rouba. Não matarás. A pessoa vai lá e pratica o ato de crime, de matar um ser nosso, um ser vivo. Não farás para ti imagens de escultura, outros deuses, não crie outros deuses. Tudo que é
dito lá, não sendo obedecendo, você não está sendo crente. Ah, eu quero ser crente. Ainda tem mais um detalhe. Você começa a crer, começa a ser crente quando você manifesta com a sua palavra a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé. E em seguida você vai, a partir daí, vai se desenvolver, o Espírito Santo trabalha dentro de você e você vai compreender outras coisas indispensáveis. O batismo, né? A convivência harmônica entre os nossos semelhantes, a fraternidade e tudo isso. Eu teria mais outras referências a enfatizar, meus amigos, mas se tornaria realmente cada vez mais longo. Eu separei o texto, conforme eu estava falando, e agora definitivamente eu quero ler o texto bíblico, que é a palavra, e peço atenção e quero orar a Deus e pedir para não acrescentar e não retirar. Se tiver no meu pensamento, meu Senhor, afaste de mim essa possibilidade. Então vamos ler. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Aqui está resumindo tudo o que eu disse, tudo que a magistratura superior alocou, definiu, determinou, diz assim. Verso 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo infinito, dos mortos, dos vivos, para todas as criaturas humanas, que elas caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e a eternidade do nosso Pai Celestial. Esse texto, ele é bem complexo. Quem sou eu para dizer isso, que eu não sou nem um papa, eu sou como você e qualquer um que busca a verdade. Mas na hora que a gente lê, a gente começa a interpretar. Na verdade, esse texto, a meu ver, ele quer dizer o seguinte: vai chegar o dia, vai chegar o momento, que todos os joelhos se dobrarão perante Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Agora, e como que isso vai acontecer? Isso deverá ser um acontecimento revolucionário no mundo. O mundo teve algumas coisas assim que a gente pode lembrar rapidamente. Teve o dilúvio, teve o Noé, depois você teve também outros episódios marcantes, que foi o surgimento durante esse período todo das civilizações, algumas mais próximas, outras cada vez mais distantes de Deus, e Deus sempre se manifestando para que você possa crer, para que você possa acreditar, né? E ele chega o momento que é esgotado todas essas oportunidades. Aí sim vai haver esses fatos, esses acontecimentos. Todos os joelhos, todos os olhos verão a face de Deus, de Jesus Cristo, quando ele voltar, que vem nos arrebatar. E aí a gente vai adentrar naquele mais outro universo de etapas da vinda de Jesus. Todo dia a gente escuta alguns pregadores, alguns evangelistas, alguns obreiros, eu me considero um obreiro, mas a gente começa a ver que a grande preocupação de todos nós é quando vai chegar o tempo que tudo isso vai acabar. Se a pessoa é ateu, ele está lá tentando enganar ele mesmo
E ele também, por ser ateu, ele um dia vai dobrar o joelho dele. Ah, mas e quem morreu há 50, 100 anos atrás? Isso aqui já já eu chego lá. Né? Todo ser humano existente, ele vai dobrar o seu joelho um dia perante a glória de Deus e vai ter que assumir, tomar posse da bênção pelo seu mérito, pelo que você foi, pelo que você respondeu ao propósito de Deus, ou não. Então, se for não, mesmo assim você vai dobrar o joelho, porque aí é que entra o aspecto em si da volta de Jesus. Não vai ser uma coisa assim, ó, voltou Jesus, ó, vai aparecer nas nuvens, aí logo em seguida. A palavra diz que tem essas etapas, né? Tem essas etapas. Então, ali vai ter, quem vai dobrar o joelho? Vai ser eu, vai ser você, vai ser o cristão, o não cristão, o espírita, o católico, o crente, seja qual for a sua etiqueta, né? O seu título, o seu segmento, a sua fraternidade, né? Depois disso é que vai haver a separação do joio e do trigo. Aí vai ter aquele período, né? Isso tudo está aqui na palavra da salvação. A Igreja Católica ela é muito bem enfática. Ela quando ela está lá, eu já vi muito, já estudei colégio diocesano, lá em Teresina, no tempo eu assisti às missas, eu estudei o catecismo. Depois, mais tarde, eu estudei no Colégio Batista, lá também eu aprendi mais sobre esses evangelhos, porque a visão aí era uma visão mais esclarecedora evangélica do que catedrática. A catequese, que eu não estou criticando, apenas ela se diferencia por isso, porque a fé católica ela dá 3 referências, que é a tradição, o catecismo e a Bíblia. A tradição, desde o começo do mundo, está provado que ela só engana, ela é utilizada. O catecismo, com todo respeito, é uma literatura que foi criada para complementar, para achar como que a Bíblia não fosse o suficiente. E aí não é crítica, é uma visão, né? E a Bíblia, sim, a Bíblia também é aceita dentro da Igreja Católica. Mas aí nascem outros variantes que nos conduzem ao sincretismo. Já as outras, depois da reforma de 1534 para 1535, mais ou menos, na época de Lutero, essas coisas começaram a se separar. Houve toda aquele protesto, por isso que é chamado Reforma do Protestante. O monge, mais do que monge, já uma pessoa de muito conhecimento, doutor na palavra, em conhecimento da Bíblia, o Lutero colocou uma lista de coisas para a reforma. Ele não queria nem que desfazer, sair da igreja, ele queria tentar consertar coisas que estavam sendo distorcidas, dentre elas as indulgências, né? Todo aquele poder envolvido, distorcido, já enraigado de forma quase que infinita. Até hoje ainda tem um pouco disso, né? E daí por diante. Ele, com essas modificações, houve essa reforma. Desculpa. E essa reforma nos trouxe até agora. Nos trouxe até os nossos dias de hoje. Hoje você continua vendo essas variantes de segmentos religiosos e, ao mesmo tempo, sincretistas religiosos, sincretismo, proselitismo religioso, e que se misturam com a verdadeira e pura e real transformação do homem em relação a Deus. Então, quando que você é transformado? O que é transformado? É novo convertido, é novo convicto da realidade, convicto daquela verdade. Como é que isso começa? Pela fé em Jesus Cristo. Porque com aqueles acontecimentos de Noé, de Moisés no Mar Vermelho, de todo o surgimento do povo de Deus, eles não foram suficientes
né? Então, não que Deus falhou, não é por isso não, é porque Deus, pelo contrário, só deixa o homem à vontade para ter livre escolha. E ele vai trabalhar nessa liberdade influenciado pelo Satanás. Porque o Satanás sabe como enganar e utilizar isso como massa de manobra espiritual. Isso é muito importante, minha gente. Eu fico feliz porque Deus está me dando essa chance de ter essa certeza. Eu tenho um orgulho muito grande e já disse algumas vezes, não vou mais repetir, mas quero dizer que antes tarde do que nunca, porque quase tarde eu demorei a acordar. É por isso que eu quero cada vez mais me aprofundar nestes termos, despertar nas pessoas essa realidade. Ou mais cedo ou mais tarde, você vai ter um encontro. Deus vai te alcançar, porque Deus te ama, Jesus nos ama. Eu e você, seja qual for o nosso estado aqui, nessa nossa matéria, se esteja com bens, sem bens, alegre, triste, Ele sabe a importância que você tem. Ele sabe. E Ele não te menospreza. E nós somos ovelhas. Ele é o nosso pastor eterno, Jesus Cristo. E nós temos que nos comparar com essas existências que Ele também nos proporciona, que a gente possa, através disso, aperfeiçoar a nossa dedicação, porque o amor de Deus não quer nada que não seja viável, Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente seja simples. Deus não gosta de luxo, Deus não gosta aquela riqueza toda que existe na Europa, essas coisas que a gente tem aqui, tudo bonito, custa caro, isso aí perante Deus não vale nada. Se colocar um mendigo, uma pessoa de rua, que está naquela fome, naquele sentimento, fedendo, não toma banho, né, está ali abandonado, discriminado pela sociedade, e colocar um outro ao lado dele, todo certinho, bonitinho, bem arrumado, e não tiver a pureza do amor de Deus, o mendigo vai ganhar, porque o mendigo não tem, é isso que a gente comparou, mas tem Deus. Então aí surge até os ditados, o pouco com Deus é tudo, sem Deus não é nada, aí surge tudo, isso são verdades, são realidades, tá? Então eu vou ler de novo para marcar bem o que significa. A gente leu, a gente interpretou, eu li nessa edição da nova tradução aos dias de hoje, numa linguagem mais objetiva, né? Porque a Bíblia tem também essas traduções. Uma tradução do famoso João de Almeida é diferente das traduções de estudos, né? Elas são mais assim, tem termos para ser usado dentro da igreja, assim como as edições paulinas da Igreja Católica, até algumas edições que são independentes, tudo isso, na verdade, se resume com esses fatores. Retornando, Filipenses. Olá! Beleza, graças a Deus. É isso aí. Meu cunhado, grande amigo, chegando do trabalho, isso é bom. Essas coisas todas, tudo isso faz parte. Então, nesse Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11, volto a repetir. Por isso, pessoal, aqui é natural, não tem nada, né, que não pode, não existe segredo. Então, ele me cumprimentou, eu responderia a qualquer um que está chegando, chegaria aqui e tal. Então, todos são convidados a refletir sobre estas realidades. Para concluir, olha, até os passarinhos estão interferindo no nosso som aqui. Eu suspendi um pouco o fundo musical. Vamos lá. Capítulo 2, verso 9, diz assim, 10 e 11. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, dos vivos, de todos os mundos do mar, de todos os universos,
todos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai eterno. Aí você lá no final, você vai em Apocalipse, né? Apocalipse também fala um pouco, né? Que todo olho verá, todos os olhos verão a glória eterna de Deus. Mas uma coisa é você ver, você constatar, e outra coisa é você conquistar e participar do banquete definitivo celestial. Isso é a essência de tudo. E você só alcança isso, meu amigo. Você só vai alcançar isso quando você começar a se entregar, você se converter. O aspecto de se converter é admitir, é aceitar, é não rejeitar. Mesmo que seja bem rapidinho, abra, se proponha, queira. O bem-querer nos conduz à boa estadia eterna nos céus. Então, eu resumo toda essa nossa narrativa, que narrativa aqui é no bom sentido, né? É uma descrição, é uma explicação de um texto que abrange tudo isso. No fundo, só quando há esta verdadeiro conhecimento sobre essas realidades é que tudo vai se conduzir em definitivo. Vai acabar um dia todas essas dores, esses sofrimentos, essas preocupações. Isso aqui que esse hino de encerramento vai dizer, né? Tudo isso aqui vai acabar. Por quê? Agora a gente já entrega a Deus, já busca, já conquista, mas isso vai ser eliminado eternamente. Quem conquista a vida eterna vai ter uma vida eterna de prazer, de alegria, de gozo celestial. E quem não conquista vai sofrer as consequências de ser evaporado, erradicado, vai ser eliminado, vai ser totalmente inexistente. Então essa música ela diz tudo. Essa música diz bem sobre esses fatos, esses acontecimentos, né? Que são esses louvores. Então aí a gente gostaria que você pensasse, olha como esta letra, que pelo que eu vejo não vai ter direito autoral, lá está escrito que ela está entre elas, vamos ver como ela representa bem o nosso viver de hoje. Esse nosso viver de agora, ele pode ser, depois dessas etapas, ele pode ser alcançado facilmente pela felicidade cristã eterna, né? É só a gente interpretar este louvor. Vamos lá. Esta cantora, ela consegue, na verdade, é a fidelidade de Deus. Parece. Eu creio. É muito lindo. Muito obrigado, Senhor. Quero aqui finalizar a nossa live de hoje. Eu sinto no meu bem-estar que estou colaborando, porque eu creio em Ti, Senhor. E você que agora está a me ouvir, creia. Mas não creia como imposição, admita. O que eu estou procurando aqui é uma forma de liberar mais esse som. Ah, sim, aqui, ó. Liberei mais o som, né? Também nunca se esqueça que o mar
Na prática ele fez tudo isso. Da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. Tem tempo. Nós temos esse tempo. Pra você, eu cuido de ti. Ele cuida de nós. Isso é fantástico. Receba. Deus nos envia um abraço. Que privilégio. Que privilégio. Eu vou pôr só o início novamente, que essa canção, esse louvor é demais. Esse louvor é fantástico. Esse louvor vale a pena a gente recomeçar. Olha só. Ele vai começar, ele vai repetir, mas eu não vou ficar muito tempo para não lhe cansar. Mas preste atenção. Quando todos os meus medos, nossos medos não cabem mais em nós. O céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio. Você vê como a gente crê é o segredo, é o começo. Crer e obedecer, orar e vigiar, se dedicar. A gente quando prega, quando a gente fala, quando a gente quer demonstrar isso, o objetivo é só esse. É conquistar o galardão. Os galardões, os prêmios, as glórias. Uma coisa por etapa, uma escada evolutiva para a conclusão da conquista da vida eterna. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado a você. Obrigado a Deus eterno. Graça, maravilha, Senhor eterno. Aqui vamos levar. Hoje, durante essa semana, Senhor, nós temos a nossa semana de intercessão direta das nossas orações. Amanhã, quinta-feira, eu quero estar lá. Vou me preparar para fazer aquele culto de vigília. Que Deus nos abençoe, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Tchau, muito obrigado.